Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nassimbene Matos. Acolhimento que equilibra. Medicina que transforma. Bom dia, bom dia. Olha só, amanhã é Páscoa, hein? O coelhinho já andou passando aí na sua casa? Depois me conta, chama a gente lá no WhatsApp, manda as perguntas de vocês, manda recado. Aí os recadinhos para os nossos especialistas que eles amam, tá? E amam também depois responder aqui para vocês. Então, um ótimo sábado para nós. Vamos iniciar aqui o Fabricando Ideias, que em abril, gente, é o mês de conscientização do autismo. E eu estou aqui com essas duas maravilhosas, doutora Camila, doutora Érica, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Bom dia, meninas. Bom dia. Ó, nós vamos falar aqui sobre a comunicação, né, da criança aí, que como saber ali que a comunicação, doutora Érica, começar pela doutora, como saber que é autismo ali pela comunicação? Sim. Bom dia a todos, bom dia Paula, bom dia Camila. Hoje estamos de companhia, né? Hoje é gostoso. Sim, como a Paula falou, dia 2 de abril foi celebrado o Dia Mundial do transtorno do espectro autista. Então é um mês de conscientização sobre esse transtorno. Então, como saber quais são os sinais ali de transtorno do espectro autista? A comunicação, geralmente, ela é muito impactada nesse transtorno. É uma das questões mais impactadas nesse transtorno. Então, atrasos de fala, atrasos na comunicação, dificuldade, por exemplo, de olhar, de manter esse olhar, são sinais ali iniciais de que a criança pode sim estar dentro desse espectro. Pensando que o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então a criança provavelmente ela já nasce ali com esse transtorno e ela vai trazer alguns sinais lá desde cedo. Então a gente consegue identificar, Paula, desde muito cedo esses sinais. E quanto mais cedo a gente identifica, mais cedo a gente consegue intervir e melhor são os resultados dessa intervenção. Eu ia perguntar, e qual que é o papel do fonoaudiólogo? Ó, falei sem errar, fonoaudiólogo, nesse momento aí de desenvolvimento na comunicação da criança? Sim, o fonoaudiólogo, ele é o profissional que intervém, que avalia as questões tanto de fala, linguagem e comunicação. Então, quando a gente fala de autismo, o fonoaudiólogo é um profissional que precisa sim estar na equipe multidisciplinar para avaliar esses sinais desde muito cedo. Então, um profissional atualizado, que tem experiência, ele vai conseguir identificar esses sinais muito cedo. Então, a gente consegue identificar sinais de autismo em bebês já. Então, a gente já consegue iniciar lá desde cedo a identificação desses sinais. E o fonoaudiólogo ele vai trabalhar ali tanto na intervenção propriamente dita na criança, né? Então a gente tem crianças, por exemplo, dentro do espectro que desenvolvem fala, mas tem uma dificuldade muito grande de usar funcionalmente essa fala. Então ali o fonoaudiólogo ele vai trabalhar no uso funcional dessa fala, na comunicação dessa criança. E eu tenho crianças dentro do espectro, por exemplo, que são não verbais, que elas não vão desenvolver, por exemplo, uma linguagem oral. E o fonoaudiólogo ele vai trabalhar ali com uma comunicação alternativa, ele vai trabalhar com a comunicação dessa criança. Essa criança ela precisa se comunicar de alguma maneira. E é o fonoaudiólogo que vai trabalhar e intervir nessas questões. Pensando, Paula, que a CDC ela traz pra gente que 1 em 36 crianças tem o transtorno do espectro autista. Mas hoje ainda consegue visualizar só na fase que a criança tem que se comunicar e os pais percebem, hoje bebês já conseguem mais? Tá mais atualizado isso ou não? Sim, ainda a gente tem muito diagnóstico quando começa o atraso ainda de fala da criança. Muitas vezes a gente espera muito, a gente ouve muito isso ainda até de profissionais, espera que a fala vai vir, espera que essa comunicação vai vir, e nem sempre é assim. A gente consegue observar sinais de autismo desde bebês, desde ali durante a amamentação a mãe já consegue perceber que existe algum sinal, então a gente consegue observar sinais muito cedo hoje em dia. E hoje até adultos, né? Hoje a gente vê na internet que vários adultos aí
estão indo atrás de diagnóstico e ver, né, que tem autismo. Muito diferente hoje isso, né? Sim, hoje a gente tem muitos adultos buscando o diagnóstico do autismo, principalmente quando a gente fala do nível 1 de suporte. Imagina quantos sofreram na escola, na fase escolar, né, para hoje tá resolvendo alguma questão ali, não é assim? Sim, e é uma questão que traz muita dificuldade mesmo para o dia a dia, para a rotina daquela pessoa, né? Principalmente quando a gente fala do nível 1 de suporte, que você tem uma pessoa que tem comunicação, até tem uma interação social, mas aquilo é sempre um desafio para aquela pessoa. E principalmente quando a gente fala em mulheres. Nas mulheres é muito mais difícil esse diagnóstico. As mulheres acabam indo muito por imitação e aquilo é um sofrimento realmente para a pessoa. Por isso que hoje a gente tem muitos adultos procurando o diagnóstico. Obrigada, doutora. Mas nós vamos continuar aí com o assunto na respiração, porque tudo liga. Sim. Aí, né, doutora Camila? Quais os benefícios do RTA? Quais os benefícios para a criança com autismo? O RTA, né, Paula, a gente já fala, é uma ferramenta da fisioterapia respiratória, né, que trabalha com reequilíbrio tóraco-abdominal. Então, a criança que está dentro do espectro, ela geralmente é uma criança com um tônus um pouco mais baixo, uma alteração no desenvolvimento motor, até na postura, na posturação do corpo mesmo, né? Na dificuldade do foco. E os manuseios do RTA, ele trabalha de forma sutil toda essa organização do corpo. Então, a gente trabalha reduzindo o esforço que a criança faz e dando uma posturação melhor no corpo, o que melhora a respiração. Então, muitas vezes, até, Érica, nessa questão da respiração melhor, a gente limpa a via aérea, o que facilita, em alguns casos, o fonoaudiólogo trabalhar a expressão, né? Em alguns casos específicos, ali a gente tem já profissionais que trabalham junto nessa área. Essa equipe multidisciplinar é a fisioterapia, fono, psicopedagogo, psicólogo, todos estão inseridos aí para esse atendimento. Entendi. E essa terapia pode auxiliar na interação social da criança? Pode, porque a partir do momento que a criança consegue posturar melhor seu corpo, respirar melhor, a qualidade na respiração traz foco para a criança. Então, aquela criança que consegue parar, se organizar e brincar com mais tranquilidade, que é justamente o que as psicopedagogas procuram, né? Trabalhar o foco da criança para elas que tenham desenvolvimento da linguagem, da interação social, do frequentar a escola e do aprendizado, porque não é só inserir, mas dar condições para que a criança realmente desenvolva. Né? E que cuidado especial durante um atendimento com a criança com autismo é necessário? A criança com autismo, para mim particularmente, Paulo, eu acho que é uma das crianças mais difíceis de atender, porque não basta eu só ir lá, escutar e falar que tem secreção. Não basta só eu entender o que é uma pneumonia, uma bronquiolite e tratar. Eu tenho que entender a condição da criança, a estrutura da família e o que ela está em condições de me permitir. Porque a fisioterapia é toque, né? Então eu tenho que entender em que ponto essa criança permite o meu toque, vincular com ela, entender o peso da minha mão. Porque para algumas crianças é uma mão mais leve, para outras eu vou precisar de uma mão firme para eu conseguir atingir o nível dela. Às vezes eu tenho que organizar ela no sensorial para daí o meu manuseio fazer, né? Só que quando a gente atinge o movimento no diafragma e eu consigo tocar e fazer o diafragma mover, que é o músculo principal da respiração, é um dos atendimentos mais lindos que tem, gente. É muito gostoso essa conexão que eles permitem com a gente, onde eles realmente entram. Você entra no mundo do terapeuta e da criança através da respiração. E eu fico pensando assim, como é difícil para essas mães, avós, pais, né? Quem acompanha a criança também nas terapias, né? Qual a mensagem, vou começar com a doutora Érica, qual a mensagem para essa família que está descobrindo tudo, né? Está aprendendo muito, graças a Deus hoje tem mais informação do que, né, no passado, que a gente via tanta coisa horrível que acontecia no passado, mas qual uma mensagem para a família, para aquela mãe?
Sim, a gente sabe que é sempre um desafio para a família, né? Quando descobre, quando chega ao diagnóstico, muitas vezes é muito difícil de aceitar, de realmente enfrentar aquele diagnóstico, mas hoje a gente tem muito mais recursos. Todas as áreas, seja a fonoaudiologia, a fisioterapia, a psicologia, todas as áreas existem muito mais recursos, muito mais estudos e a gente consegue sim dar uma qualidade de vida para essa criança. Então não desistam, procurem atendimento e precocemente para que a gente tenha um resultado e um prognóstico muito melhor. Obrigada, doutora. Eu acho que eu lanço um outro desafio. O saber, o chegar no diagnóstico, tudo isso tortura, né? Então, acho que o desafio hoje, o recado que eu deixo para esse momento, desse mês, para a gente discutir tanto sobre o espectro autista, é tornar mais leve para as famílias. É que a gente, como profissionais da saúde, a gente consiga tornar toda a terapia viável dentro de uma rotina de uma família do dia a dia realmente, né? Porque esse é o desafio. As famílias se tornam famílias de salas de espera, de consultórios, né? E acho que a gente tem que tirar isso. Ela tem que fazer tudo, mas de uma maneira que seja prazeroso e leve para a criança e para a família, né? Acho que a mensagem vai muito para nós também, né, Paula? Mudar a nossa forma de atendimento e nos reinventar, como a gente pensar que existe uma família inteira ali. Empatia, né? Exato. Eu acho que essa mensagem aí, se você conhece alguma mãezinha, né, que tá ali com a criança, apoie também, né? Chama para tomar um café, conversa um pouco, que eu acho que não só a criança, mas a gente tem que cuidar dessas famílias que cuidam das crianças, né? Exato. Obrigada, meninas. É um prazer. Eu vou para um comercial e já volto. O Village Viver Bem nasceu de uma história real e se tornou referência em cuidados humanizados. E agora você pode fazer parte desta missão. Seja um franqueado Village Viver Bem. Entre em contato e saiba mais. ProAudio Aprendizagem e Escuta, onde cada criança é única e cada som importa. Somos especializados em transtorno do processamento auditivo central, transtornos de aprendizagem e reabilitação auditiva infantil. Agende já a sua consulta. Eu sou a Paula Alonso e quero te convidar para todo sábado ficar aqui ligadinho no programa Fabricando Ideias, com os melhores assuntos e especialistas aí do nosso Noroeste Paulista. Então temos um encontro marcado. A missão do GIS é essa: criar um espaço alegre, divertido, prazeroso, onde a criança poderá crescer e se desenvolver com autonomia e independência, com a maior e a bem mais equipada sala de integração sensorial de São José do Rio Preto. Voltamos para o nosso segundo bloco e eu tô aqui com a doutora Marília, a nossa cardiologista pediátrica e fetal. E hoje a gente vai falar de ecocardiograma, né, doutora? Bom dia! Bom dia, Paula. Bom dia, pessoal. Doutora, já vamos falar sobre esse exame. Quando aparece lá no exame insuficiência tricúspide. Falei certo? Maravilhosa, gente. Então vou falar até de novo, porque insuficiência tricúspide discreta. Isso significa que a pessoa tem problema no coração, doutora? Bom, vamos lá, gente. Existem algumas coisas, alguns termos que a gente coloca no exame de ecocardiograma, mas que nem sempre querem dizer doença, tá? A gente tem as insuficiências valvares, então dentro do coração a gente tem 4 válvulas e uma delas é a tricúspide. Mas a insuficiência tricúspide, se for discreta, é comum, até 80% das pessoas têm. E pode acontecer não só na válvula tricúspide, pode acontecer também em uma segunda válvula nossa, que é a válvula pulmonar. Então, se forem essas duas, tá tudo bem. Mas, se for qualquer outra válvula do coração, pode ser doença. Tá vendo? Isso é para as pessoas que gostam de abrir o exame e não levar no médico antes e ver, né, doutora? Aí acha assim, aí vai procurar na internet. Aí na internet tá aquele monte de coisa, tá vendo? Não pode, hein? O que são chamados escapes valvares que aparecem no ecocardiograma, doutora? Bom, então, os escapes valvares, gente, eles são mais leves do que as insuficiências, né? A gente tá falando de insuficiência, mas o que é isso, né? Vamos lembrar, gente, que as válvulas do coração, elas abrem, deixam o sangue passar e elas fecham para o sangue não voltar.
Elas são insuficientes se quando elas fecham, o sangue volta. Agora, os escapes valvares, a gente chama assim, quando eles voltam só no comecinho. Então, ele é menos do que uma insuficiência, mas é semelhante. Os escapes podem acontecer em todas as válvulas do coração e aí nunca é doença, tá bom? Mas insuficiência é um pouco diferente. Então, são 4 válvulas. Isso. Então, essa última, ela não... quando tampa e não passa o sangue, é aí que é o problema. É isso? Quando volta o sangue. Quando volta o sangue. Isso. A gente tem, então, essas 4 válvulas. 2 delas a gente já falou, mas 2 são doença. Então, insuficiência mitral e insuficiência aórtica devem ser acompanhadas. Tá. Em quais situações um achado no ecocardiograma realmente precisa de acompanhamento? Essas 2, né? Essas 2. Então, vamos falar de novo. Se tiver ali... Insuficiência mitral e insuficiência aórtica. Aí precisa. Qual outro destaque, assim, que tem que dar nesse assunto, doutora? Bom, continuando nas insuficiências, pessoal, qualquer insuficiência que seja além de grau discreto, então, moderadas a importantes, precisam de acompanhamento. E aí, as malformações. Então, às vezes tem um buraco no coração, uma válvula que não se formou direito, um vaso que é pequeno. Esses precisam de acompanhamento. Mas, como a Paula já disse, muitas vezes a gente tem o costume de abrir o exame e tentar saber o resultado. Não faça Leva para o médico, ele vai saber dizer melhor. Porque às vezes são coisas assim simples, né, doutora? Mas lá no exame, a hora que você olha, você não entende, o médico sim entende. Então, não queira, igual tomar remédio do vizinho, né, doutora? Exatamente. Não faça isso. Mais alguma observação sobre o exame ecocardiograma? Acho que existe um ponto que é bastante importante e diferente do eco das crianças e do eco dos adultos. Muita gente já ouviu falar aí no tal forame oval pérvio. Gente, o forame oval, ele é uma estrutura que faz parte de todos os corações. Do meu, do seu, do da Paula, todo mundo tem o forame oval. Ele tem que estar aberto quando a gente é bebê dentro da barriga da mãe, mas fora da barriga é para ele fechar. Porém, 1 em cada 4 pessoas tem o forame aberto e isso não quer dizer um problema do coração. Quando a gente fala de crianças, não precisa necessariamente de um acompanhamento, mas em adultos isso muda completamente. Quando a gente tem esse buraquinho, existe mais chance de eventos embólicos, que a gente fala, que são os AVCs. Então, uma coisa que é diferente na criança e diferente no adulto é o bendito forame oval pérvio, mas que não é uma cardiopatia. Olha que interessante! Nossa, que assunto legal! Olha, gente, se você aí, sua criança, você não passou sua criança ainda, né, no cardiologista, a doutora vem falando aqui que tem que passar quanto mais cedo. Não tem nada, tudo bem, mas é legal passar com o cardiologista desde cedo, né, doutora? Sim, muitas cardiopatias são silenciosas e a gente só vai conseguir diagnosticar lá no cardiologista pediátrico. Isso aí, fica a dica aí pra vocês. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Eu vou para um comercial rapidinho, já volto. Signartech, 39 anos de tradição e referência em bombas, motores e painéis de comando, atendendo os setores sucroalcooleiros à construção civil, com assistência técnica em multimarcas. Signartech, líder em vendas no Noroeste Paulista. Eu sou a Paula Alonso e quero te convidar para todo sábado ficar aqui ligadinho no programa Fabricando Ideias, com os melhores assuntos e especialistas aí do nosso Noroeste Paulista. Então temos um encontro marcado. Descomplique sua contabilidade. Com mais de 20 anos de atuação, na Contabicon você tem suporte completo para sua empresa crescer com segurança. Entre em contato e agende a sua visita. A missão do GIS é essa: criar um espaço alegre, divertido, prazeroso, onde a criança poderá crescer e se desenvolver com autonomia e independência, com a maior e a bem mais equipada sala de integração sensorial de São José do Rio Preto. Voltamos
vamos para o nosso terceiro bloco com ela, a rainha das manhãs de sábado, aqui no Aplicando Ideias, doutora Pri. Bom dia, doutora. Bom dia, Paula. Vamos lá, doutora Pri responde. Eu adoro esse quadro porque a gente aprende muito. Pronto? Claro. Pode? Doutora Pri, já ouvi falar que comer à noite engorda. Isso é verdade? Até que horas posso comer para não engordar? Então, pessoal, na verdade isso é um mito. Ah, é? Todo mundo pensa, planeja, eu vou fazer meu jantar até às 8 horas, até às 7h30, porque depois se eu comer mais tarde eu vou engordar. E não existe isso. Qualquer horário que você comer, você pode ganhar peso, depende da qualidade do alimento. Então, o que importa é a quantidade de caloria que você ingeriu no dia, aquela quantidade total. E não que se você comeu de manhã, à tarde ou à noite. Mas à noite, assim, muito tarde, comer e deitar também não pode, né, doutora? E não é saudável por conta da digestão. Tá. Vai ser uma digestão mais lenta. Se você comer algo pesado, você vai se sentir pesada, vai ter mais pesadelo. Mas não que isso vai engordar mais. Tanto que muita gente acha que o jejum intermitente emagrece mais que outras dietas, porque o paciente fica horas em jejum. Mas não, é o mesmo sentido o jejum intermitente. Depende do que você comeu no dia. Se você fazendo jejum intermitente, você consegue comer menos durante o dia, beleza, você vai emagrecer. E comer à noite também é a mesma coisa. Tem muita gente que tem compulsão alimentar noturna. Isso acontece muito. Então, eles tendem a ter medo de ter compulsão noturna e por isso engordar. Mas não, o horário não importa, gente. Certo. Doutora Pri, minha mãe é diabética e morro de medo de ficar também. Quais são os sintomas que se eu tivesse, estaria agora sentindo? Apresentando. Então, realmente, para essa telespectadora, realmente ela tem que ter uma preocupação com isso. É hereditário? É hereditário. O diabetes é familiar. Então, se você tem história familiar de diabetes, você tem que sempre estar de olho. E qual que seriam os sintomas? Urinar muito, beber muito líquido, visão embaçada, perder muito peso. Só que isso são sintomas já numa fase avançada. O diabetes, na grande maioria dos momentos da doença, ele não dá sintomas. Então, o que a gente tem que deixar registrado para quem, principalmente para quem tem história familiar de diabetes, que precisa fazer exame de rotina. Pelo menos 2 vezes por ano. Aquele aparelhinho serve, aquele que compra na farmácia ou não? Não, para diagnóstico de diabetes não. O aparelhinho da farmácia, ele serve para monitorar quem já é diabético. Mas para diagnóstico não, tem que fazer o exame de sangue mesmo, ter um médico de confiança, ir no médico, porque realmente é uma coisa importante. Tanto o colesterol alto quanto o diabetes, tudo isso é familiar. E é possível prevenir, é possível tratar antes da coisa agravar. E se a gente trata de uma fase inicial, os riscos são muito menores. Inclusive, um pré-diabetes ou um diabetes, se você muda a alimentação, muda o hábito, às vezes entra com medicação, você pode até reverter. Então, assim, tem que tratar e tem que fazer o diagnóstico precoce. Doutora, agora essa próxima pergunta, acho que tinha que ter um programa especial sobre isso, menopausa. Meu tinha Deus, que ter, gente. Vamos fazer um dia? Vamos, porque super assim, topo. você vê tanta informação na internet, mas você não sabe se é confiável, se não é. São muitas dúvidas, né? Com certeza. Vamos lá, doutora Pri, estou na menopausa. E meu médico passou um gel e falou que é hormônio feminino. Será que é realmente seguro usar? Então, a reposição hormonal feminina, todo mundo tem muito medo. Há um mito de que, na verdade, nem é um mito. Na verdade, antigamente se associava muito câncer com reposição hormonal feminina. Hoje em dia a gente sabe que a reposição é extremamente segura. A grande maioria das mulheres podem usar, apesar de ter algumas contraindicações, a grande maioria das mulheres pode usar. Eu acho que o que a gente tem que deixar de mensagem é que você não precisa ter medo da reposição hormonal feminina. O que precisa é ir no médico, um ginecologista, um endocrinologista, um especialista nisso, para fazer a reposição de forma correta. Esse médico vai poder te orientar se você tem que usar gel,
qual o tipo de hormônio que você tem que usar. Então, assim, para essa telespectadora, sim, é extremamente seguro, mas desde que você faça essa reposição com acompanhamento médico, com exames de rotina, e realmente muda muito a qualidade de vida da mulher a reposição. Melhora os fogachos, melhora o humor. Doutora, parece, ó, a gente já tá aqui estourado do tempo, mas rapidinho. Parece que as mulheres estão entrando na menopausa mais cedo? Tem alguma coisa? Ou é que hoje tem mais informação? Exato. Nenhum estudo comprova que esteja sendo mais precoce. Mas as pessoas têm mais informação e desde que elas iniciam sintomas, elas já procuram ajuda muito mais rápido que nossos pais, nossos avós, né? Entendi, mas nós vamos falar vamos fazer um especial de menopausa aqui com a doutora Pri, hein? Combinado. Super doutora, top. Obrigada. Obrigada. E agora um recadinho da Juliana, nossa personal organizer. Bom dia, pessoal de casa, bom dia, Paula. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto real, um assunto pelo qual, inclusive, eu venho passando nos últimos tempos, que é atravessar situações difíceis na nossa vida e o poder de ter um ambiente, uma casa organizada nesse período. Por que eu quero falar isso com vocês? Porque eu sei que situações estressantes, situações que trazem desafios são muito comuns. Eu passei por uma situação, estou passando por uma situação desafiadora na minha vida. E eu sei que tem muita gente aí de casa que pode estar passando por uma perda de um ente querido, por uma perda de emprego, né, por uma situação de separação. E isso desestrutura a gente por dentro, isso abala a nossa vida, é um alicerce que está caindo na sua vida. Agora imagina você passar por uma situação difícil dentro de uma casa caótica, bagunçada, desorganizada. Imagina você chegar na sua casa cansado, triste, desanimado com essa situação que você está passando, muitas vezes sem esperança, né? Sem saber o que fazer ali, afundado naquele problema. E chegar com a casa cheia de roupa pelo caminho, com a cama desarrumada, com cheiro ruim dentro da casa, com sujeira, com bagunça, não é muito pior? Eu sempre falo que a casa é um espelho do que a gente sente. A casa funciona como uma extensão do nosso ser, né? Ela tem que ser um templo, ela tem que ser um local para a gente se regenerar, para a gente refazer a nossa energia. Então, é muito importante que você consiga manter a sua casa organizada para ela ser um alicerce para te ajudar a te recompor em momentos difíceis. Ju, mas está muito difícil, eu não tenho ânimo, eu chego em casa, eu quero deitar na minha cama e dormir. Mas você concorda que deitar numa cama que está ali desarrumada, né, com cheiro de roupa que não foi lavada, é muito mais desagradável e não vai te ajudar de jeito nenhum a sair de uma situação que já está ruim? Quando a gente tem um problema na nossa vida para resolver, às vezes a gente demora um certo tempo e precisa muitas vezes de um auxílio de saúde, né, para conseguir atravessar períodos difíceis, um psicólogo, um psiquiatra, talvez às vezes um medicamento, um tratamento específico. E quando você começa a mexer nessa energia pelo seu ambiente, os resultados já começam a aparecer muito mais rápidos. Então, você chegar na sua casa à noite, lavar a louça, não deixar nada na sua pia, né, bagunçado, vai te proporcionar um alívio maior a hora que você acordar no dia seguinte de não ter que começar o dia já fazendo aquilo. E uma cozinha arrumada ajuda a gente o quê? A ter uma alimentação melhor. Você tem mais vontade de cozinhar, você tem mais vontade de comer coisas menos que não sejam tão saudáveis, né? Você tem menos vontade de comer coisas ruins que fazem mal para a sua saúde. Quando você tira as roupas que estão jogadas ali no caminho, brinquedo das crianças, sapato, você respira melhor dentro da casa. Você vê a casa te dando um norte, né, sendo um ambiente que te traz um acalento maior, um aconchego maior. Então começa por aí. Se você está passando por uma situação difícil na sua vida, começa a organizar a sua casa, que eu tenho certeza que isso vai ser extremamente importante para te dar de volta a energia que você precisa para lidar com o problema que você está passando. É isso, meu recadinho de hoje.
Obrigada, Ju. E olha, amanhã é Páscoa, então eu quero desejar para você uma feliz Páscoa para você e sua família. E fica com a gente aí nas redes sociais dos nossos especialistas aqui, que olha, temos os melhores especialistas aqui no Fabricando Ideia, hein? Os melhores especialistas do Noroeste Paulista estão aqui. Então fica ligadinho aí no nosso canal do YouTube também. Fica com a gente ligadinho até sábado que vem. Um grande beijo, feliz Páscoa, tchau, tchau. Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nassimbene Matos. Acolhimento que equilibra. Medicina que transforma.